O uso preciso de formalidades e o domínio de títulos e honrarias em diferentes níveis é um assunto complicado. Anthony limpou a pequena lousa atrás de si. Antes de começarmos o curso, eu gostaria de apresentar uma divindade respeitada para você. Anthony tirou um distintivo do bolso do peito. Nele havia um logotipo sagrado na forma de um livro que tinha um brilho fraco. Você pode reconhecer isso? Anthony perguntou suavemente. Eu reconheço. Este é o emblema do todo-poderoso Deus do conhecimento, Oguma. Leylin assentiu com sinceridade. O sorriso no rosto de Anthony se espalhou ainda mais. Está certo. Todos nós, estudiosos, acreditamos fortemente no Deus todo-poderoso do conhecimento, Oguma, que também é a origem de todo o conhecimento. Ele lançou um olhar profundo para Leylin. É também a religião em que a família Fawley acredita. Você reza com frequência? Eu vi meus pais fazerem isso. Leylin respondeu. Afinal, você não poderia esperar muito de uma criança. Muito bem. Agora, siga minhas ações. A expressão de Antônio tornou-se sincera, pura e santa. Deus Todo-Poderoso do Conhecimento, você é a origem de todo o conhecimento, o controlador da verdade. Leylin estava secretamente revirando os olhos vigorosamente, mas ele só podia seguir Anthony e orar. Sua glória será espalhada pelo mundo inteiro, expulsando a barbárie e a ignorância, e trazendo a idade de ouro da civilização. Uma jovem voz reverberava continuamente na pequena sala de visitas. Jonas e Sarah, que estavam escondidos do lado de fora, tinham sorrisos estampados em seus rostos. Então, além de me dar aulas de idiomas, esse professor também está aqui para me dar lições sobre o divino. Leylin estava secretamente sombria, mas não expressou nem um pouco de impaciência em seu rosto. Em vez disso, ele era consciencioso e concentrado, no qual Anthony não pôde deixar de concordar com aprovação consigo mesmo. Na verdade, Leylin sabia que não havia como evitar isso. Afinal de contas, a influência que as divindades tinham sobre este mundo era honestamente profunda demais. Se ele quisesse continuar vivendo sob sua falsa identidade, ele teria que se transformar em um crente. Uma pessoa sem fé no mundo dos deuses seria considerada uma aberração e não teria absolutamente nenhum espaço para sobrevivência. Felizmente, as divindades só tiveram grande influência e marcaram as almas de seus devotos seguidores e fanáticos. Eles não prestaram muita atenção aos crentes gerais que tinham sido apenas levemente influenciados pela glória dos deuses. O que foi ainda mais engenhoso foi que, a menos que alguém assumisse a posição de sacerdote, era praticamente impossível dizer a extensão da fé que alguém tinha. De qualquer forma, tudo o que ele tinha que fazer era apenas orar em horários fixos e ocasionalmente fazer doações na igreja. Leylin sentiu que ele poderia agir de maneira muito completa com tais feitos superficiais. Baseado no que Leylin sabia, o Deus do conhecimento, Oguma era uma divindade em que muitas famílias nobres e estudiosos acreditavam. Pode-se dizer que ele era em vez de alguém em quem todas as pessoas cultas acreditavam. Desses dois tipos específicos de pessoas, um grupo se importava apenas com o interesse deles, enquanto o outro dava ênfase especial às leis práticas. Eles definitivamente não eram tão religiosos quanto alegavam ser. Leylin não se destacaria se ele se misturasse com eles, portanto, essa divindade poderia ser considerada a melhor opção. Há apenas uma outra opção no território da família Fawley. O deus da sofrimento, Erma, estremeceu Leylin. Erma era uma divindade repleta de devoção e espírito sacrificial. A maioria de seus ensinamentos aconselharam seus crentes a exercer paciência e obediência, fazendo dela uma divindade que muitos governantes gostavam de introduzir em seu território. Naturalmente, o mesmo se aplica ao Barão Jonas. Essas duas igrejas eram as únicas atualmente em seu feudo, resultando em um cenário em que a classe alta orou ao Deus do conhecimento e os fazendeiros e marinheiros oraram a Erma. Embora o barão também quisesse introduzir a igreja da deusa da riqueza Valkyrie em seu território, ele não teve sucesso. O setor de comércio da ilha ainda não era muito próspero, e foi até boicotado pela resistência combinada de ambas as igrejas atuais. Os pastores ricos que sabiam ganhar dinheiro mais do que sabiam pregar naturalmente não se sentiriam atraídos por este lugar. Excelente! Ao ver uma nuvem branca de luz sagrada flutuando do emblema religioso e se enfiando sobre Leylin, cada ruga na face de Anthony foi suavizada com um sorriso.
o Deus onipotente do conhecimento recebeu suas orações. No futuro, você pode seguir seus pais até o santuário do conhecimento e a igreja para participar das atividades relacionadas às escrituras e doações. Isso seria minha honra. Leilin replicou metodicamente, enquanto secretamente se regozijava. Com certeza, minha alma agora é totalmente nativa do mundo dos deuses, e eu não despertei nem mesmo a mínima suspeita de Anthony. Enquanto eu mantiver esse nível de fé no futuro e não atrair a atenção dele, definitivamente não haverá problema algum. Claro, Leilin também sabia que ele não tinha um caminho como padre. Afinal, o sacerdócio exigia muita fé. Não somente os sacerdotes esperavam compreender a totalidade das doutrinas de suas divindades e segui-las, até mesmo suas almas pertenciam às próprias divindades. Se sua própria alma estava desnuda sob o olhar das divindades, Leilin não tinha certeza se ele seria capaz de esconder a verdade. No entanto, com a minha atitude, receio que não seja capaz de atingir sequer o nível mais baixo de um padre. Leilin ficou sem palavras diante dos seus próprios pensamentos. Tudo bem, vamos começar a lição de hoje. Só vou mencionar que a remuneração que recebo do seu pai é de 3 moedas de ouro toda vez que a ampulheta se esgota. Anthony começou a escrever no quadro negro. Ele escreveu em letra cursiva, que parecia altamente complicada e bonita. 3 moedas de ouro? Leilin suspirou profundamente. Até mesmo uma criança pequena como ele sabia que o poder de compra das moedas de ouro no mundo dos deuses era extremamente alto. O conhecimento é inestimável. Anthony acenou satisfatoriamente para a demonstração de falta de educação de Leilin, depois começou a lição da manhã. Este nível de ensino foi simplesmente considerado nada nos olhos de Leilin. Ele havia inclusive baixado especialmente sua velocidade de aprendizado para esconder quão excepcional ele realmente era. Mesmo assim, as habilidades que ele exibia haviam recebido elogios extremamente altos de Anthony. Ele elogiou fortemente Leilin na frente do barão e sua esposa, e até previu que ele se tornaria um poderoso estudioso um dia, o que fez os olhos de Lady Sarah brilharem de prazer. O barão levantou Leilin e o jogou no ar muitas vezes. Depois de desfrutar de um suntuoso almoço sob os cuidados das criadas, Leilin seguiu o barão até um pequeno campo atrás da mansão. Este era o lugar onde os agricultores geralmente colocam seus grãos sob o sol escaldante. Era muito espaçoso e vazio, uma moldura de madeira em pé ao lado de martelos, adagas, lanças de cavaleiros e outros tipos de armas. Um guerreiro vestido com armadura de couro já estava esperando no centro do campo. Leilin, este é o principal guarda-costas imperial da nossa família. Você pode chamá-lo de tio Jacob. O barão apresentou-o a Leilin. Leilin podia distintamente sentir uma aura ameaçadora dele, uma que só podia ser cultivada atravessando montanhas de cadáveres e oceanos de sangue. Ele também sentiu sua força formidável. Jacob claramente possuía algum tipo de habilidade extraordinária, e era um profissional. Tio Jacob! Leilin imediatamente gritou docemente. Seu tio Jacob sempre esteve no comando da equipe de patrulha do porto. Eu o transferi aqui para assumir responsabilidades e ensinar artes marciais. Ele é seu instrutor a partir de hoje, entendeu? A voz do barão ficou severa. Professor Jacob. Leilin secretamente revirou os olhos enquanto cumprimentava seriamente mais uma vez. Jacob, eu vou entregar Leilin para você. Jonas bateu no ombro de Jacob. Tenha certeza, senhor, eu definitivamente vou ensinar o jovem mestre tudo o que eu sei. Jacob endireitou o peito. Depois que o barão saiu, apenas Leilin e Jacob foram deixados no pequeno campo. Antes de começarmos o treinamento de guerreiro, eu tenho uma pergunta para você, jovem mestre. Você sabe o que é um profissional? Jacob tinha um rosto muito grosseiro. Tendo um emprego de longo prazo que exigia que ele oprimisse os outros, ele estava cheio de uma aura mortal. Mesmo que ele se esforçasse para parecer gentil quando sorria, sua aparência iria intimidar muitos diabinhos, tanto que eles iriam chorar. Eu já ouvi sobre isso antes. Leilin coçou a cabeça. Um profissional chamado é alguém que possui uma força formidável. Mesmo em outros países, eles recebem tratamento preferencial, especialmente para profissionais com classificação de 5 e superior. Os músculos da mão direita de Jacob se arquearam, como se tentassem torná-lo mais persuasivo.
Eles estavam cobertos de um brilho enevoado. Olhe com cuidado. Esta é uma habilidade que apenas 5 guerreiros e acima possuem. Fighting Spirit. Com um grito alto, Jacob bateu com o punho no chão. Rumble! Fumaça e poeira se espalharam pelo ar, como se um terremoto de pequena escala tivesse ocorrido no campo. Quando a fumaça e a poeira se dispersaram, um imenso buraco afundado podia ser visto ao lado de Jacob. Uau! O queixo de Leylin caipira aberto, e ele parecia estar extremamente chocado. Ele reagiu da mesma maneira que as outras crianças, mas na verdade ele estimava secretamente as capacidades de Jacob. Tal poder destrutivo. É quase o mesmo que cavaleiros que ativaram a energia vital. Não há dúvida sobre isso, as restrições mais severas sobre poderes extraordinários no mundo de Deus significam que a verdadeira força de Jacó deveria ser ainda maior do que isso. Ele deve estar perto de um posto de Magus em força. Leylin fez cálculos secretos como o AI-chip imediatamente revelou as estatísticas de Jacob. Leylin suspirou em silêncio. Ao mesmo tempo, ele também havia medido aproximadamente a força de Jacob. Este corpo é muito fraco. Mesmo o AI. As habilidades de escaneamento do chip são limitadas. Sou apenas um guerreiro, portanto só posso mostrar a força de um guerreiro, jovem mestre. Jacob disse, lamentavelmente, existem muitos tipos diferentes de profissionais, que possuem habilidades estranhas e misteriosas. Ficou claro que Jacó estava cumprindo fielmente seu dever e usando sua força formidável para atrair o jovem mestre a caminhar no caminho da força. Então, qual é a sua posição como guerreiro, tio Jacob? Você pode me dizer? Nesse ponto, Leylin aproveitou totalmente sua vantagem quando criança, e constantemente tentou obter informações. Eu? Eu sou apenas um guerreiro rank 6. Jacob riu, aparentemente envergonhado.